Olá você, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e tenho um convite para você. A nossa aula de inglês, mais conhecida como English Class. É lógico, nós estamos trabalhando só com algumas noções básicas. Depois, quando você tiver tempo, o que nós tivermos tratado aqui, quero que você estude, que você pesquise, que você pergunte ao seu professor sobre isso. Tá legal? Bom, este conteúdo é voltado para o 5º e 6º ano. Isso não impede que você esteja no 8º e 9º, aprenda um pouquinho. Quem sabe você não revê alguns pontos. Bom, vamos ao warm-up. Essa expressão warm-up significa aquecer. Quando você vai para a quadra, o seu professor de educação física tem aquele planejamento, ele não vai colocando você correndo de cara. Ele faz um aquecimento. Ele pede para você dar algumas voltas, fazer um alongamento. Em inglês, nas aulas nós temos algo semelhante. Quando você vai se aquecendo, você vai concentrando naquilo que você vai estudar e relembrando aquilo que você já estudou. Então nós temos o warm-up. No nosso caso, nós vamos rever alguns pontos da aula anterior para que nós possamos introduzir a matéria de hoje. Então, vamos à nossa revisão, nosso warm-up. O que é verb? A palavra verb. É uma ação. Então, a palavra verb expressa uma ação, por isso ela recebe o nome de verbo. Aí coloquei alguns exemplos. Estudar, brincar, assistir, tudo isso são verbos. São palavras que quem estiver lendo, quem estiver escutando, vai entender uma ação. Isso é a palavrinha verb. Tá certo. Você deve estar se perguntando, então, mas o que é verb to be? Né? What does that mean? O que significa, então, este famoso verbo to be? Ser e estar. Lembram disso? Um único verbo, quando transformado em português, nossa língua materna, tem dois significados. Você é alguma coisa e você está. Eu coloquei um exemplo simples. I'm a student. Eu sou um estudante, eu sou um aluno. E he's here today. Ele está aqui hoje. Então, você vai notar que é um verbo só, mas com dois sentidos diferentes. Por quê? Você entende que era ser e estar. Nós vimos também na aula anterior que existem 3 formas de escrita do verbo to be. É o mesmo verbo to be, só que ele escreve de 3 formas diferentes. Por exemplo, am, is, are. Por quê que ele é escrito assim? Você se lembra? Porque ele vai conjugar, ele vai combinar com o sujeito da frase. Então, nós estudamos aquele dia o subject pronoun. São pronomes substituem um nome. Então, esses pronomes aqui, eles substituem um nome. Eu não quero falar o nome Giovanni, eu vou colocar he, que é ele. Paula, vou colocar she. Então, os verbos to be, na verdade é um verbo só, ele se transforma em outras 3 formas de escrita para poder combinar com o sujeito. Então, eu escolhi o meu raciocínio pelo pronome. Você pode escolher o seu caminho. Eu escolhi começar pelo pronome. Então, você tem I, you, he, she, it, we, you, they. São pronomes que funcionam como sujeito da frase. São esses aqui, ó. Eu, você, ele ou ela, para objetos animais no singular. Nós, vocês, igualzinho no português. Só que neste caso está em inglês. Então, eu coloquei aqui, ó, cada um com o seu par, para você lembrar. Esses em destaque aqui, ó, os verdinhos. You, we and they, eles sempre vão fazer par com o are. Então, você não pode colocar assim, ó, you is. Vai estar errado, eles não combinam, eles não conjugam. Então, é sempre you are, we are, they are. Esses são os pares. Quando você tem, então, o sujeito e o verbo to be, o par do I é sempre am. I am. Professor, eu fiz uma prova e coloquei lá I is, o professor brigou comigo. Ele fez o certo, meu querido irmão, minha querida irmã, porque o par dele é I am.
É sempre assim. Não pode mudar o par. E nós temos aqui a terceira pessoa, he, she, it. Qual que é o par dele? Is. Então você não pode colocar she, are. Então você vai chiar na resposta, porque está errada, né? São sempre is. He is, she is and it is. Ok? Então, você se lembra que fizemos uma atividade juntos? Eu pedi que você completasse a frase com o verbo to be correto. Aí eu pedi que você prestasse atenção no sujeito e determinasse qual era o verbo to be indicado. Esse foi o resultado. Vamos lembrar os pares então? Então aqui, ó, I é sempre am. Tem outro professor? Não. I am. Outro par. Olha em azulzinho aqui, ó. You are very smart. We are very good at English. They are era par. Então são os pares aqui, ó. Então eles não mudam. Você não pode trocar, senão fica errado. E na terceira pessoa, he, she, it sempre is. He is a police officer, she's a dentist, it is a dog. Então são sempre os pares. Tudo junto e colorido aqui, ó. Para você lembrar. O I sempre am. Não pode ser outro. You, we and they sempre are. É plural, ó. Então você coloca are. Esses três, chamado terceira pessoa, você coloca is. Gravou? E o que é de novo hoje? Isso foi a revisão. Então, what's new? O que nós temos de novo para o dia de hoje? O to be, né, que é esse verbo, só que na forma interrogativa e negativa. Forma interrogativa, who is with me? Quem está comigo então? Aqui já tem uma frase interrogativa aqui, ó. Nós vamos estudar quais são os elementos estruturantes de uma forma interrogativa. Vamos para a fórmula então? Normalmente você tem uma frase com o sujeito, aquele desempenha ação, o verbo e um complemento. Essa é uma frase afirmativa. Então, se eu quero interrogar, coloco o ponto de interrogação. Professor, posso começar de outro jeito? Pode. Só que eu escolhi dessa forma para poder ser didático, para te mostrar um caminho. Escolha o seu. Não pode esquecer nenhum elemento, tá bom? Então, eu vou dizer para você, cuidado para não esquecer um ponto de interrogação. Eu escolho colocar ele de cara, senão eu esqueço. Coloquei ponto de interrogação, tá certo? Qual é o próximo passo para transformar uma frase na forma interrogativa? Você vai colocar o verbo no começo da frase. Em português, nós podemos simplesmente mudar a entonação. Você vai estudar. Você vai estudar? Em inglês, além da entonação, você tem esses mecanismos de informação, de informar para a pessoa. Quais são? Colocou o ponto de interrogação, o verbo veio para o começo da frase, aí você mostrou para a pessoa que é uma frase interrogativa. Are you with me? Você está comigo? Está me seguindo? Está me acompanhando? Então nós temos aqui, ó, frase interrogativa, verbo no começo, já começa com ele, are, e o ponto de interrogação. Quem gostar de pronúncia, o E você não pronuncia, você só fala are. Are you with me? Vamos agora aos exemplos. I'm a student, you are very smart, he's a police officer. Já vimos essas frases. O que nós vamos fazer com ela agora? Transformá-la em interrogativa. Eu começo pelo pronome, só para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui a análise I, you, he, she, it, we and they. Aí eu vou pensar a minha análise agora nos verbos. Os pares estão corretos? Por exemplo, I está com M? Tá. Opa, essa está certa. Eu posso começar na análise. You are, he is. Aparentemente, professor Marcelo, está tudo correto, os pares. Então, vamos continuar a nossa análise. Coloquei ponto de interrogação. Não esquece. Interrogativa, ponto de interrogação. Falta alguma coisa? Você acha que para fazer interrogativa só ponto de interrogação? Quem poderá nos ajudar
a entender se está faltando alguma coisa ali para fazer interrogativa? As mãos. Tá certo? As mãos que vão nos ajudar a transformar em interrogativa. Eu tenho um exemplo para você. Vem comigo. Você vai fazer uma brincadeira. A frase é I am a student. Então você vai pegar a sua mão direita e vai fazer assim, ó. I. E a outra mão, você vai dizer para você mesmo, am. Então você tem a mão baixa, I am. Não é isso? Então fala em voz alta, I am. Ninguém está vendo, ninguém vai falar que você é doidinho não, porque você está estudando inglês e você vai utilizar as suas mãos, os gestos para você lembrar. Então, I am. Faz uma voz alta comigo. I am. I am. Entendi, Marcelo. E agora? Para você fazer interrogativa, você vai trocar de posição. O sujeito I vai trocar e inverter a posição com o verbo. Então, o I am diz mentalmente o que vai virar. Acertou? Você que disse am I? Am I. Então vamos de novo? I am I. I am I. É divertido isso, não é? Vamos voltar para o quadro? Então, para você fazer interrogativa, você vai utilizar a mão direita. I, igual nós fizemos, você já pode ir fazendo já. Am, você vai utilizar a mão esquerda. E você vai, olhando de novo para mim, aqui, I am. Professor, tem outros? Tem. You are. Are you? He is. Is he? She is. Is she? We are. Are we? Inverte o sujeito e o verbo, você tem na frase afirmativa. Então, no nosso quadro aqui, ó, para transformar a frase para interrogativa, você inverte a posição. Aquele que nós fizemos com as mãos, entre o sujeito e o verbo. Neste caso, vai ficar am I. I am. Você vai colocar agora am I. Am I student? Yes, you are. Você é estudante, você é aluno, sim. Tá legal? Então, agora, vou pedir para você olhar para mim de novo. Quando você estiver vendo essa frase, mentalmente, porque tem lugares que você não vai poder colocar I am, am I, mas mentalmente você faz essa inversão. Você vai perceber que instantaneamente o seu cérebro vai comandando essa inversão e rapidamente você consegue. Ou seja, em segundos, na sua mente você faz a inversão. Basta depois você colocar no papel. Voltando ao quadro, meu querido amigo, I'm student. Lembra da sequência? Sujeito, verbo, complemento, uma frase interrogativa. Quero fazer interrogativa? Am I? Inverti. You are very smart. Are you? Você viu que inverteu? Onde era you are you? He's a police officer. Is he a police officer? Eu inverti, professor. Aí você fez a interrogativa. Is she a dentist? Todos, então, começam com o verbo to be para indicar a interrogativa. Is it a dog? Are we very good at English? Yes, you are. Are they at a park? Are they at a park? Então, nós fizemos a interrogativa invertendo a posição do sujeito. Aquela brincadeira das mãos. Você pode chegar em casa depois de uma aula e fazer o seu próprio gesto, a sua própria maneira de aprender. Recapitulando, colocou o verbo to be no começo, você fez interrogativa. Você inverteu com o sujeito. Colocou por interrogação, ótimo. Vimos então que o verbo to be, ele tem 3 formas de escrita, am, is and are. Você viu que para você fazer uma frase na forma afirmativa, você tem o sujeito, o verbo e o complemento. E para você interrogar, basta você trocar. Aonde era I, onde era am, troquei, am I. You are you. He is he. E agora na forma negativa, professor, eu pergunto para você, né? Na forma negativa, então,
Basta só colocar no. Não, nós temos que fazer umas pequenas mudanças. Simples. São até mais simples do que na interrogativa. Transformando em frases negativas. I'm a student. Você viu que não tem nada ali, né? Não tem ponto de interrogação, por que não interrogativo? Quero negar. Então, o que eu vou fazer? Vamos para a fórmula. Sujeito, verbo e complemento. Então, neste caso, você vai colocar o advérbio not. Em qualquer lugar, professor, que eu quiser? Não, sempre após o verbo. Você tem que colocá-lo sempre is not, are not, sempre. Então, agora você já consegue fazer comigo esse exercício. I am a student. I'm not a student. You are very smart. You are not very smart. Você viu que depois do verbo lá, he is not a police officer. She is not a dentist. It is not a dog. Sempre após o verbo to be. We are not very good at English. E nesta última, onde será que eu coloco not? They are at a park. Onde eu coloco? They are not at a park. Viu que é simples? Você coloca o advérbio not após o verbo. Existe a forma contrata também. É uma forma menor que as pessoas utilizam às vezes numa fala. As pessoas estão conversando, elas estão demonstrando algo negativo, então elas vão utilizar a forma contrata. Então você vai ver em situações informais, em diálogos, mas você pode encontrar também em textos. Por isso que nós vamos tratar com a forma contrata. O que você vai colocar? Você vai colocar assim, o verbo not, vai colocar bem pertinho e vai desfazer o O e vai colocar um apóstrofo. Então, are, o not desapareceu, colocou um apóstrofo. You aren't. He isn't. She isn't. Você notou que o último ali eu não coloquei. Você é observador, você viu que eu não coloquei. Porque a forma contrata do I só é possível assim, ó. I'm not. Então você vai fazer a forma contrata, ou seja, diminuta, entre o sujeito e o verbo to be. Tá legal? Então ele é um pouco exceção. Vamos para a nossa revisão então? O que nós aprendemos hoje? Frases interrogativas e negativas. Nós aprendemos na aula anterior como que monta uma frase afirmativa. Hoje foi interrogativa e negativa. Nas frases interrogativas, o verbo to be inicia a frase. Lembra aquela brincadeira da mão que nós fizemos? I am I? You are you? Então, lembra disso. Frase interrogativa, o verbo inicia a frase. Adicionamos o ponto de interrogação. Parece óbvio, mas a gente esquece muito na prova. Você tem que fazer outras matérias, português, matemática, e um detalhezinho, às vezes tira o ponto, não fica correto, então já coloca de cara para você não esquecer o ponto de interrogação. Então nós temos aqui, ó, to be, que é uma interrogativa no começo, o sujeito e o complemento e o ponto de interrogação. Essa é a fórmula de uma frase interrogativa. Exemplo de frase interrogativa. Are you okay? Você está bem? Are you okay? Você viu que ela colocou o ponto de interrogação, a moça? E ela iniciou a frase com are. Are you okay? Você está bem? Continuando a revisão, nas frases negativas, posicionamos o advérbio not logo após o verbo to be. Então lembra disso, not sempre após o verbo to be. Então nós temos sujeito, to be e o complemento. Logo após o verbo to be, seja ele am, seja is, seja are, nós temos que colocar not. English is not difficult. O inglês não é difícil. Eu te falo, é até mais simples do que português. Exemplo de frase negativa. Ele fala, I'm sorry, I'm not sorry. Então ele coloca a mesma frase, modo afirmativo, e logo em seguida ele fala no modo negativo, para você notar, I'm sorry. Depois, I'm not sorry. Tá legal? Então, para a próxima aula, meu querido amigo, minha querida amiga, nós vamos estudar o verbo to be,
no passado simples. É a mesma frase com o verbo to be no passado simples. E para finalizar, eu vou pedir que você, por favor, continue entregando as suas atividades, realizando suas atividades e pedindo para alguém entregar na escola, tá certo? Muito obrigado por ter ficado comigo e não se esqueça, estude sempre. Um abraço!